pessoal, meu nome é Matheus, como vocês já conhecem, sou professor de Geografia. E hoje a gente vai iniciar uma discussão sobre uma das regiões do mundo, né, que está em evidência atualmente, certo? E que faz parte aí do nosso conteúdo de Geografia do 9º ano, que é a região do Oriente Médio, certo? Na aula de hoje a gente vai trabalhar as seguintes habilidades de Geografia, né? Comparar e classificar diferentes regiões do mundo com base em informações populacionais, econômicas e socioambientais, representadas em mapas temáticos com diferentes projeções cartográficas, explicar as características físicas naturais e a forma de ocupação e uso da terra em diferentes regiões da Europa, da Ásia e da Oceania, analisar características de países e grupos de países europeus, asiáticos e da Oceania em seus aspectos populacionais, urbanos, políticos e econômicos, e de discutir suas desigualdades sociais e econômicas e pressões sobre seus ambientes físicos naturais. E também analisar transformações territoriais, considerando o movimento de fronteira, tensões, conflito e múltiplas regionalidades na Europa, na Ásia e na Oceania. Só para atentar vocês, pessoal, que na aula de hoje a gente vai se referir principalmente ao continente asiático, né? A gente não vai trabalhar todos esses continentes em uma só aula. Como a gente vai estudar o Oriente Médio, todas essas habilidades elas vão estar referentes ao continente asiático, porque o Oriente Médio é uma região da Ásia, certo? E outra coisa também para salientar vocês, que não vamos trabalhar aqui, não vamos discutir muitos aspectos naturais. A gente vai dar ênfase principalmente nos aspectos políticos e sociais da região do Oriente Médio, ok? Então vamos lá, né? Primeiro vamos conhecer a região do Oriente Médio, né? Onde fica, quais são os países que fazem parte dessa região. E a região do Oriente Médio, como eu já adiantei a vocês, é uma região da Ásia, né? Faz parte do continente asiático, o Oriente Médio. E o Oriente Médio está entre continentes, né? O Oriente Médio está entre o continente europeu, pertence ao continente asiático e também está entre o continente africano, certo? Então é uma região geopoliticamente estratégica no mundo. E a gente vai discutir essas questões do Oriente Médio, essas questões políticas, econômicas e estratégicas envolvendo principalmente os recursos naturais dessa região e a falta desses recursos naturais também, né? Esses são os países que compõem o Oriente Médio, né? Esses países que vocês estão vendo aí em destaque: Turquia, Síria, Israel, Líbano, Egito, Jordânia, Iraque, Irã, né? Arábia Saudita, Iêmen, Omã, Emirados Árabes, certo? Catar, Kuwait. Esses países compõem essa região do Oriente Médio que nós vamos estudar. Uma região, pessoal, que tem uma maioria étnica, né? Que é o árabe, que é a maioria étnica dessa região. Mas não existe apenas, certo, a etnia árabe, né? Você vai encontrar turcos, curdos, várias outras etnias aí na região do Oriente Médio, certo? E existe também outra regionalização do Oriente Médio que vocês podem encontrar aí na internet, nos livros, e pode se perguntar, né? Mas o Oriente Médio não é apenas uma região da Ásia, né? E existe essa regionalização aí, que seria o Grande Oriente Médio, que vai pegar uma parcela do continente asiático e também do continente africano, certo? Chamado de Grande Oriente Médio, que tem também sua maioria étnica, o Grande Oriente Médio, árabe, certo? E aí vocês estão vendo listados, né, os países que compõem aí o Grande Oriente Médio. Mas nós vamos focar nossa discussão não no Grande Oriente Médio, certo? Mas só nessa porção do Oriente Médio que pertence ao continente asiático, ok? Então, vamos lá. Primeiro, né, essa região aí, o Oriente Médio, é uma região marcada por conflitos, pessoal. Vocês já devem ter acompanhado nas mídias, né, várias notícias envolvendo conflitos na região do Oriente Médio, certo? E nós vamos agora discutir o porquê que essa região está sempre, né, envolvida em conflitos. E tem algumas causas, certo, pessoal? Não é uma só. O Oriente Médio é uma região bem complexa. E as principais causas desses conflitos são as seguintes, né, que vão gerar disputas territoriais aí. São as seguintes: água, né, na verdade vai ser a falta dela, a escassez hídrica, que nós vamos chamar aqui na geografia, assim, a falta de água, né, conflitos étnicos, religiosos e também conflitos relacionados ao petróleo, que, diferente da água, o Oriente Médio tem abundância desse recurso natural, né, esse minério que é o petróleo, certo? E essas 4 causas aí vão
ser responsáveis pelos conflitos, pelas disputas territoriais na região do Oriente Médio, certo? Então vamos lá ver cada um desses pontos. Vamos começar falando de como a escassez hídrica, né, a falta de água, pode gerar conflitos aí na região e gerou conflitos na região. Vamos lá, né, a questão hídrica. Primeiro, pessoal, né, esse mapa que vocês estão vendo aí é um mapa que mostra os grandes rios na região do Oriente Médio, e vocês estão percebendo que existe apenas 2 grandes rios aí nessa região, né? Rios, inclusive, bastante importantes para a história da humanidade. Já devem ter ouvido falar o nome desses 2 rios aí estudando história, né? Que é o Rio Tigre e o Rio Eufrates. Esses são os 2 grandes rios que cortam a região do Oriente Médio, né? Apenas eles, certo, pessoal? Então, toda essa região, que é uma região de clima predominantemente desértico, né? Então, toda essa região vai ter apenas esses 2 grandes rios para abastecer todos aqueles países que nós vimos que fazem parte dessa região. Olhe bem, pessoal, grandes rios, né? Vai ter, sim, claro, rios menores, mas os maiores rios aí da região são esses 2, certo? E como eu falei, né, é uma região de clima desértico. Para vocês entenderem a falta de água nessa região, é só a gente comparar com a região onde nós vivemos aqui, né? Nós vivemos uma região semiárida e já enfrentamos, né, esse problema de escassez hídrica. Então imagine a população do Oriente Médio que vive em uma região de clima predominantemente árido, né? Se nós aqui no clima semiárido passamos por dificuldades hídricas, né, então pensem aí como é a dificuldade de acesso à água da população do Oriente Médio, né, que vivem em um território de clima árido, certo? Então, como é que a água vai gerar conflitos aí na região? Vai ser a disputa por ela, né? Ou seja, a disputa por esse recurso natural. Outro mapa aí para que vocês entendam como a falta de água, né, afeta a região do Oriente Médio. Vocês estão vendo aí países que têm escassez física de água, escassez econômica, pouca ou nenhuma escassez ou território não avaliado, né? E vocês veem aí que a região do Oriente Médio, né, tá sinalizada aí de vermelho, que seria escassez física, ou seja, a pouca quantidade de água para o território e para a população daquele lugar, né? Então o Oriente Médio faz parte aí dessa região do planeta, né, que tem escassez física de água. Então vamos analisar aqui 2 casos principais dessa disputa territorial por água, certo? Que seria o caso do Rio Tigre e Eufrates, ok? Esse caso vai envolver a Turquia e alguns países que estão localizados abaixo da Turquia, né? E como se deu esse conflito? O Rio Tigre e Eufrates ele vai nascer em território turco e ele vai correr em direção, né, do Iraque e da Síria, que são outros países do Oriente Médio, formando a planície histórica da Mesopotâmia, né, que é uma região de certa abundância de água no Oriente Médio, ok? E o que é que vai acontecer? Em 1980, a Turquia ela vai elaborar um projeto chamado de Grande Anatólia, que seria o quê? Transformar parte do país que antes era seca em uma região agrícola e de geração de energia. Ou seja, transformar uma região seca em uma região, né, de plantação, né, de agricultura e também de geração de energia hidrelétrica. E para isso, né, a Turquia ela vai precisar construir barragens nesses rios que cortam o território da Turquia, que são o quê? Rios muito importantes para vários países do Oriente Médio. Mas como esses rios nascem em território turco, né, a Turquia ela resolveu criar essas barragens para a realização desse projeto da Grande Anatólia, certo? E essas barragens elas iam servir, né, para irrigação, para hidrelétrica, certo? E todas essas barragens foram construídas principalmente no curso do rio Eufrates, certo? E quando você constrói barragens no curso de um rio, pessoal, geralmente, né, o fluxo de água, o volume de água, ele vai diminuir, né, depois que a água passar pela barragem. E se o volume de água diminui, isso vai afetar o quê? Os outros países que dependem da água do rio Eufrates e que são vizinhos ao território da Turquia, certo? Então, esse projeto, ele diminuiu o volume de água em território iraquiano e território sírio, gerando um conflito territorial pela disputa de água, certo?
Olha aí como um recurso natural que às vezes a gente acha simples e abundante pode gerar inclusive guerras e conflitos armados. Esse mapa aí, ele exemplifica um pouco daquilo que eu estava discutindo agora com vocês, né? Vocês veem aí, ali na parte da Turquia, no território da Turquia, um símbolo que simboliza a barragens, né? Que é esse símbolo aí dessa barrinha preta que vocês estão vendo. E vocês vão perceber a grande quantidade de barragens construídas em território turco, né? No curso do rio Eufrates. Olhe bem, lá no território da Turquia, lá em cima, que está sinalizado aí meio alaranjado, né? Todas essas barragens que vocês estão vendo vai diminuir o volume de água para os outros territórios que estão abaixo. Tá entendendo? Isso é o motivo de gerar o conflito, né? Um país, ele está, vamos dizer assim, se aproveitando mais, né, desse recurso natural em detrimento da escassez, né, do mesmo recurso para os países vizinhos, certo? Então isso vai provocar um conflito entre países que dura até hoje, certo, pessoal? Esses conflitos por água no Oriente Médio, principalmente aí na região da Turquia, do Iraque, da Síria, eles duram até hoje. Por quê? Porque até hoje esse recurso é escasso na região, né? Lembre que a falta de água aí na região é uma questão natural, né? Clima árido, predominantemente árido, certo? O outro conflito, né, por questões de água, outro conflito territorial por questões de água é essa Guerra dos 6 Dias, que é extremamente importante para a gente entender essa questão na região do Oriente Médio, né? E esse conflito foi entre Israel e vários países árabes, certo? O que é que vai acontecer? Israel vai ocupar um território que era da Síria com a desculpa de proteger a fronteira do país, certo? Por quê? Porque Israel estava sofrendo ataques de países árabes. E com essa desculpa de proteger a fronteira, né, Israel vai ocupar esse território, ok? Território que antes era da Síria, certo? E é uma região por onde passa o Rio Jordão, outro rio extremamente importante aí na região do Oriente Médio, certo? Vocês estão vendo aí essa região que eu estou falando no mapa. E o que é que vai acontecer, né? Essa ocupação, ela não tinha apenas o objetivo de proteger a fronteira, certo? O outro objetivo dessa ocupação era impedir que a Síria construísse canais para o desvio das águas do Rio Jordão. Ou seja, mais uma vez, conflito territorial por água, né? Então Israel vai ocupar o território até os dias atuais, esse território que antes pertencia à Síria, e vai retirar 60% da sua água potável de poços dessa região. Ou seja, mostra que o interesse de Israel não era apenas proteger a fronteira, né? Mas era a questão da água. Tanto é que essa região hoje é uma das principais regiões fornecedoras de água potável para o país de Israel. Mais uma vez, né, disputas territoriais por água, por esse recurso natural. E a segunda questão, né, que envolve conflitos aí na região do Oriente Médio é a questão do petróleo, pessoal, né? A região do Oriente Médio, hoje, é uma das regiões que mais produzem petróleo no mundo, certo? Vocês estão vendo aí no mapa que é exatamente um mapa de produção de petróleo. E vocês vão ver que a região do Oriente Médio é a que mais produz, né? Passando inclusive a América do Norte, certo? Com 30 milhões de barris por dia, né? Esse mapa aí é de 2015, certo, pessoal? Mas as coisas não mudaram muito de lá para cá, não. O Oriente Médio continua sendo a região maior produtora de petróleo do mundo, certo? E também, pessoal, é a região que tem as maiores reservas de petróleo, ou seja, petróleo ainda não explorado no mundo. Vocês vão ver aí, ó, que na lista de países com as maiores reservas de petróleo do mundo, você vai encontrar vários países da região do Oriente Médio. E esse recurso natural, ele também foi motivo de conflitos territoriais na região, né? Inclusive, não só de países da região, né, mas conflitos territoriais que envolvem vários países do mundo, inclusive grandes potências mundiais, como os Estados Unidos da América, certo? Então, outra questão aí de conflitos na região do Oriente Médio é a questão do petróleo. E por fim, certo? Como outro grande motivo de disputa territorial na região é a questão étnica e religiosa. Eu trouxe um caso específico aqui para a gente entender, né, de
como a questão étnica e religiosa pode gerar conflitos também, né? Que é o caso da Palestina e de Israel, certo? Esse mapa que vocês estão vendo aí é o mapa, né, da criação do Estado de Israel. Israel é um país, né, um Estado que foi criado em 1947 pela ONU, ou seja, um país recente, né, na história mundial. E esse país ele foi criado dentro de um território, né, que era conhecido como Palestina, certo? Território esse que era de maioria árabe. E a ONU, né, resolve criar, após a Segunda Guerra Mundial, né, um Estado para os judeus, ou seja, um país específico para a população de judeus que estava espalhada pelo mundo. Né? E vai criar o quê? Vai criar o Estado de Israel dentro do território da Palestina, que era um território de maioria árabe. E isso vai gerar um conflito étnico entre árabes e judeus, certo? Então, como vocês estão vendo aí, né, ó, é criado um Estado de judeu. A Liga Árabe vai ser contra a criação desse Estado, né, a Liga de Países Árabes do Oriente Médio, e, consequentemente, isso vai gerar um conflito com a maioria dos países árabes do Oriente Médio. Né? Por quê? Porque a criação desse Estado não teve o aval, né, a concordância desses países. E esse Estado, como eu já falei, né, o Estado de Israel vai ser criado após a Segunda Guerra Mundial, porque não sei se vocês lembram, né, uma dos grandes desastres, né, catástrofes da Segunda Guerra Mundial foi a perseguição dos judeus, né, o Holocausto, o assassinato sistemático de judeus na Alemanha nazista, né, e após esse acontecimento a ONU resolve criar o Estado, né, para os judeus. Mas, né, a criação desse Estado vai terminar gerando outros conflitos, né, que agora seria judeus contra árabes, ok? E tem outra questão aí, que é a questão religiosa também. Tanto para os palestinos árabes, quanto para os judeus, né, de Israel, esse território ele é sagrado, certo? Para quem não sabe, a cidade de Jerusalém, que é uma cidade bíblica, né, fica nesse território. Fica aí no território da Palestina e de Israel, certo? Que vai gerar aí essa cidade sagrada, que não é sagrada apenas para os católicos, também é sagrada para os judeus e também é sagrada para os árabes, né? Vai gerar também disputas territoriais pelo domínio dessa cidade, que hoje, né, é uma zona internacional controlada pela ONU, exatamente para evitar esses conflitos territoriais por questões religiosas na região da cidade de Jerusalém, certo? Como eu falei, né, aí vem a disputa pelo sagrado, né? Território ocupado tanto por árabes islâmicos, né? Vai ser um território sagrado para os islâmicos, é um território que para os islâmicos, né, foi um território frequentado por Maomé, né, foi um território onde Maomé subiu aos céus, e para os judeus é onde fica o Muro das Lamentações, né, um dos lugares mais sagrados para os judeus no mundo, certo? E ao mesmo tempo também é extremamente sagrado para os católicos, né? Como eu falei, a cidade de Jerusalém é bíblica e vários acontecimentos, né, relacionados à religião católica aconteceram nessa cidade, certo? Então, esses são os conflitos envolvendo a região do Oriente Médio, certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Se vocês gostaram do conteúdo e querem se aprofundar, sugiro a leitura do capítulo 7 do livro de vocês, que é especificamente sobre a região do Oriente Médio e vai trabalhar melhor todos os aspectos dessa região, ok? Valeu e até a próxima aula, pessoal.